É porque é lento aqui. Pronto, começou, gente. Pronto. Bom Então, bom dia. dia, gente. A gente está iniciando a terceira edição do Mimes Hackathon, consolidado até o momento como o maior hackathon de biotecnologia do Brasil. E como a gente sabe que na área de biotecnologia, na realidade, os hackathons eles são pouco conhecidos, a gente quer fazer essa introdução para vocês, tá certo? De como é que funciona, como é que esse evento vai funcionar. Então, vamos lá. As equipes, elas serão formadas hoje, dia 17, com um número mínimo de 3 pessoas e um número máximo de 5, que vai ser definido pela comissão organizadora. Então, de antemão, já digo, já definimos, e em breve vamos estar divulgando, tá certo? Categorias de premiação, de participação, desculpa. Então, a gente tem 2 categorias de participação que vocês vão informar na hora que forem submeter os projetos de vocês. Dentro do site do Classroom, tem um template, tá? Com um espaço para todas essas informações. Então, quando vocês forem submeter, é um projeto pequeno, tá certo? Ele não é um projeto extenso para vocês fazerem em 2 dias, ele precisa apenas estar bem estruturado, bem explicado, de forma sucinta, mas com fundamentação suficiente para a gente entender o que vocês estão propondo. Então, a primeira linha temática é na área de biotecnologia, ou seja, projetos envolvendo engenharia de materiais para manipulação de micro-organismos, entre outras coisas, como criação de microambiente artificial. Enfim, são soluções baseadas em dados aplicados ou teóricos na literatura científica ou experimentos científicos. Linha temática saúde, a nossa outra linha. Então, são projetos envolvendo sugestão de moléculas ou métodos derivados de uso para tratamentos, como incompetência viral ou interação com a microbiota, entre outras coisas. Soluções baseadas em dados aplicados ou teóricos na literatura científica ou experimentos científicos, tá certo? Então, sempre focar nisso. A gente tem que fundamentar bem o porquê que a gente está propondo essa solução do ponto de vista técnico, do ponto de vista comercial também. Então, áreas de atuação sugeridas são áreas de grande relevância para a saúde global, não se limita ao que está aqui na tela, tá certo, gente? Como, por exemplo, câncer, HIV, distúrbios do sistema nervoso central, doenças cardiovasculares, então, Covid-19, doenças respiratórias, tá? Ebola, coisas nesse sentido, tudo isso é bem-vindo porque são coisas de impacto global. Ah, Anderson, preciso me limitar ao que você está dizendo aí de forma alguma. É só você pensar que a sua solução ela pode atingir problemas de impacto global. Então, se ela atingir a esse problema, então a área de atuação que você escolher ela vai ser muito bem-vinda, muito bem avaliada. Os critérios de avaliação. Então, vocês vão receber um percentual de 25% da pontuação de acordo com a criatividade de vocês. O quão inovadora é a abordagem, a essência do projeto é algo que não foi tentado antes ou é uma melhoria incremental em algo que já existe. Então, criatividade, inovação, 25% do ponto. Depois, outros 25% em relação à validade. A solução é cientificamente válida? Tem viabilidade real? As bases são justificáveis? Então, aí vocês precisam fazer um pequeno apanhado da literatura para mostrar que realmente tem viabilidade técnica o produto de vocês, além de inovador. De forma simples, tá, gente? Referencia tudo direitinho e coloca. Então, 20% da avaliação também vai ver em relação ao impacto. Então, em relação à qualidade e quantidade. Esse projeto pode ter, isso resolve um grande problema ou um pequeno problema. Será que vai inspirar ou ajudar muitos ou apenas alguns? Então, isso tem que ser levado em consideração por vocês, porque isso vai ser levado em consideração também pela equipe de avaliação. Os demais 20% da pontuação está relacionado à relevância. Esse projeto responde ao desafio para o qual foi submetido? É uma solução completa ou tem um longo caminho para percorrer? É tecnicamente viável? Quão utilizável e amigável ao usuário é a solução? Certo? Então, isso tem muito a ver com
como o público de vocês vai receber esse projeto, né? Ele é viável para esse público. Então, por fim, os 10% final para completar a avaliação de vocês vai ser em relação à apresentação. O quão bem a equipe comunicou seu projeto, se eles foram eficazes para contar a história do projeto, o desafio, a solução e o porquê é importante. Então, a gente recomenda que alguém do grupo escolha alguém que seja bom em se comunicar para fazer esse vídeo, porque a avaliação ela vai ser feita através de um vídeo, de um projeto e de um pitch, tá certo? Tem tudo explicadinho lá o que é cada coisa. O vídeo você vai simplesmente apresentar em cerca de 5 minutos o que é o projeto de vocês. O pitch, ele é uma apresentação comercial, como uma apresentação comum de trabalho que vocês fazem em PowerPoint, mas com um viés comercial. É apresentar o seu produto, certo? Desenvolvido, o seu projeto, e como você enxerga a viabilidade dele. Então, é basicamente colocar esses pontos que estão aqui descritos dentro do seu pitch. O pitch, ele é uma apresentação rápida, então quando você vai apresentar um pitch dessa natureza, é importante que você consiga apresentar ele entre 3 e 5 minutos. Em outras situações, um pitch pode ser mais demorado, mas dentro desse contexto aqui, se ele for apresentado entre 3 e 5 minutos, é o ideal. Então, cada equipe terá 5 minutos para apresentar, né, a sua solução e deverá submeter um anexo no formulário de finalização do projeto até. Eita, gente, desculpa, tá a data errada aqui, viu? Não é até às 11h59, seria às 23, tá? Para não haver confusão. E não seria no dia 11, seria dia 18, tá certo? Faltou atualizar isso aí, mas fiquem atentos. Até às 23 horas e 59 minutos do domingo, tá? Dia 18 de 12 de 2022, para avaliação pela comissão julgadora. Eles vão ter até o dia 27 de dezembro para corrigir, para avaliar, na realidade, o trabalho de vocês, e a gente está divulgando o resultado. Então, a programação, dia 17, hoje, a gente teria essa sessão inicial com a recepção de vocês, explicando o que é como vai funcionar o evento. Às 8h30, a gente teve uma troca aqui, tá certo? Ia ser esse bate-papo com Caio Guimarães e Patrícia Moura, que já está presente, mas a gente vai inverter, a gente vai precisar começar com Design Thinking, um olhar disruptivo sobre inovação, com Patrícia Mergulhão dos Anjos, e logo em seguida a gente entra com esse bate-papo com Caio Guimarães e Patrícia Moura, tá certo? E aí, lá para as 18 horas, a gente vai ter uma nova palestra, que é Biosensores e Inovação em Saúde, com o professor José Luiz de Lima Filho, que é o diretor do Instituto LICA, da UFPE. Dia 18, às 9 horas, a gente vai ter uma palestra também com a professora Marlene Gerbi, os benefícios da luz laser na saúde e nas alterações do complexo bucomaxilofacial. De meio-dia, a gente vai ter uma sessão cultural com o fotógrafo e jornalista Ismael Holanda, com o tema do olhar ao sentido, luz e sombra da construção da imagem fotográfica. E, por fim, a última palestra vai ser Luz, Saúde e Nanotecnologia, com o professor de Química da UFPE, André Gallenbeck, certo? Se vocês observarem bem a programação, vocês vão ver que existem espaços bem significativos entre uma apresentação e outra. Por exemplo, a gente termina essa sessão inicial de 9h30 e só vai ter outra sessão às 18 horas. No dia 18 também, a gente tem uma às 9, umas 12, outras 18. E vocês têm até as 23h59 para entregar o projeto. É justamente por isso que a gente tem esses intervalos, para que vocês tenham tempo de interagir com o grupo e para que vocês tenham tempo de elaborar seus projetos e se permitirem serem criativos. O tempo é curto, justamente por isso. A ideia do hackathon é fazer com que as pessoas elas consigam trazer ideias criativas dentro de um curto espaço de tempo. Então, é dessa forma que normalmente os hackathons funcionam. Então, minha gente, alguma dúvida? Eu acho que está tendo o pessoal se atrasou, né? Para
Mas como vai estar gravado, e eu Isso. agradeço também a Patrícia pela disponibilidade. Estou super feliz que você esteja aqui. Estou super curiosa pela sua fala. Obrigada. Que bom. Eu agradeço a Anderson a oportunidade da gente poder contribuir, né? Porque eu acho que a vida é isso, tudo que a gente puder entrar na vida e poder contribuir, deixar um valor, isso é que importa, né? E tem muito a ver com o design thinking. Essa proposta eu achei encantadora. Desde que Anderson apresentou, eu fiquei, meu Deus, que hackathon interessante. Ele me contou das outras conquistas, de outros eventos, do que foi produzido. Eu digo, que muito bom mesmo a ideia, muito boa mesmo. É daí que saem as grandes soluções, né? A gente pensa que não, mas as grandes soluções saem desses movimentos. E aí a gente fica muito feliz e agradeço essa oportunidade aqui de estar com vocês. A Pronto, gente que agradece, Patrícia. a minha fala vai ser uma fala, não vai ser muito comprida, porque eu acho que tem uma sequência, né, de itens, mas eu fiquei muito feliz também, porque o que eu tenho a trazer exatamente é a proposta em cima desse movimento de inovação, desse pensar, de sair no final um pitch, né, que venha com essa solução, que venha resolver problema, né, e aí eu acho que tem muito a ver, eu acho que com base, Anderson aí vai ser especialista nessa área, está fazendo também especialista, como é que chama? Especialização na área de processo, projeto e trabalha com inovação aí. Ele tem muito a agregar a esse movimento, né, Anderson? Deixa eu abrir aqui para a gente começar a falar um pouquinho do tema. Deixa eu voltar aqui. Bom, aí, quando quiser começar, estou à disposição. Fica à vontade, Patrícia. Talvez fosse interessante, Paty, tu falar um pouquinho, rapidinho, do que você faz e tal. Então tá ótimo. Pronto. Eu trabalho hoje em duas frentes. Eu trabalho na área de educação, sou coordenadora de pós-graduação na Fafiri, na área de tecnologia, na parte também de projeto, processo, qualidade, engenharia de software, BI. Então, área que eu atuo lá como coordenadora de pós. E atuo na graduação da Fafiri na área também de gestão de negócios. A Fafiri ainda não tem graduação em TI, então a gente trabalha na área de gestão de negócios. Além disso, eu sou coordenadora pedagógica da Fafiritec, que é uma plataforma tecnológica para cursos de pequena duração na Fafiri, visando trazer ao desenvolvimento do mercado dos alunos. Então, eu trabalho muito com a parte de programação, testes, né, processo, e até a parte de design também. E, além disso, eu trabalho na Secretaria da Fazenda, prestando serviço na área de TI. Eu trabalho num sistema ERP chamado eFisco, não sei se vocês conhecem, que é um sistema que eu já estou há uns 18 anos, meu Deus do céu, eu já tenho 18 anos aqui, mas eu não sou, vamos dizer assim, fazendária, sou auditora não, eu sou prestadora de serviço, né, estava na Pitting, agora mudou para G4F, que é tudo com base em licitação, né. Bom, então eu sou formada na área de tecnologia, na ciência de computação, e meu mestrado foi em engenharia de computação, lá na UPE. E estou aqui e adoro essa área de inovação. Então, massa, Paty. Vamos lá, vamos em frente. Vamos em frente aí. Olha lá, gente, para começar a falar de design thinking, a gente tem que dar uma sintonizada, né, o que é inovação, né? E eu acho que inovação é um item que a gente não tem que sempre deixar muito claro, porque as pessoas acham que inovação só se vier uma coisa extremamente que nunca ninguém fez. Tem a ver? Tem, mas inovação não é só criar algo novo, mas também, como o Anderson sabe aí, é melhorar muito algo que já existe. Então, nesses projetos que vão ser feitos, ou a criatividade que eles vão aplicar, né, sempre vou fazer um paralelo com o que vocês estão planejando, viu, Anderson? Se me permita aí fazer um paralelo, né? Pronto. Então, inovação é exatamente isso. Então, você vai criar algo novo que ninguém nunca fez, beleza, mas não é só isso. Eu posso melhorar muito, eu falo isso muito com muita força, porque eu posso melhorar muito algo que já existe. E aí vem esse conceito de inovação. E aí a gente trabalha no Design Thinking também uma visão muito prática da inovação. A gente traz a inovação aqui no centro do processo. Por quê? Porque tem inovações que não vão para frente, ficam só na ideia. E a gente trabalha que inovação, para dar certo, ele tem que atender os requisitos de tecnologia, de mercado
e de pessoas. Então, não adianta a gente vir com uma ideia maravilhosa e que as pessoas não gostam. Quando elas vão usar, não seja o que elas precisam. Não adianta você trazer uma coisa inovadora, top, se o mercado não absorve pelo custo, pelo preço desse produto, né? Ou dos gastos que vai ter sobre esse produto. Não adianta fazer algo que as pessoas gostam muito de primeira, mas ela não seja sustentável, né? A nível de tecnologia, de mercado. Então, inovação, além de ser, repetindo várias vezes, para deixar bem claro, quem for assistir o vídeo, quem estiver aqui, eu vou criar algo novo mesmo, algo muito melhorado em algo que já existe, mas tenho que analisar esse tripé aí. Se o que eu realmente vou gerar de inovação, se vai atender à necessidade das pessoas realmente, se realmente ele é um processo que usa tecnologia e que a gente trabalhe custo, né, valor de mercado, para não ser um projeto que não dê para bancar por uma pesquisa ou por um empreendedor que esteja em condições de bancar. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Por isso que a gente bota aqui no centro, né, desses tripé aí, a inovação. E aí, como eu coloquei, né, boto muito bem grande aí, para ninguém esquecer disso, e aí criar algo novo, né? Aí eu trago para vocês a figura de Thomas Edison, que eu acho que todo mundo aqui está aqui conhece, mais de 1000 invenções. A gente conhece muito da lâmpada, mas, na verdade, não tem só essa, são várias inovações. E essas inovações tiveram umas que realmente foram para frente, que eles atendeu aquele tripé, e outras não foram para frente. A máquina de lavar, Patrícia. Foi a invenção dele, maravilhosa, lava roupa. Fantástico. Atendeu mesmo as pessoas, não foi não? Atendeu demais as pessoas, realmente. Mas vou te mostrar uma que não foi para frente. Eu posso passar vídeo, assim, um pequenininho? Aqui? Claro. Pronto, tem umazinha aqui que eu digo, essa Anderson conhece, essa não foi tão para frente, mas a gente traz porque ninguém acredita. Mas é para você ter ideia de que a gente, deixa eu ver aqui, pode acontecer de tudo aqui. Mas o melhor de Thomas Edison era o espírito de não querer desistir, né? Ele não desistia, não, viu? Ele sempre foi adiante nas ideias, testava, dava errado, continuava. Então, isso é muito importante nesse movimento que está sendo feito aqui, de acreditar no seu produto, né? Acreditar no que você está querendo lançar, né? E também uma dose de política, né? Porque quando ele e o Tesla também rivalizavam aí, mas ele também conseguia fazer a parte de saber chegar às pessoas, né? Fazer a parte de social, né? Que é muito importante, social política. Senão também não vai para frente. Você falou uma coisa muito importante, né? Porque dentro de uma equipe, né, empreendedora, você tem que ter essa preocupação de uma pessoa da ideia, a pessoa do diálogo, né? Que leva a comunicação, o financeiro, né? Isso é muito importante, porque às vezes as ideias vêm brilhantes, maravilhosas, mas a ponderação do financeiro, né? Ou às vezes não tem com quem venda a ideia do produto, e Thomas Edison tinha isso, né? Isso foi muito importante, isso que você falou. Aí eu trouxe essa daqui, não deu certo, infelizmente, mas vou mostrar um pouquinho por que não deu. Tá vendo? Essa aqui realmente é meio um filme de terror, é? Todo mundo. Um negócio desse em casa, hein, de noite. Aí dentro da caixa desse boneco tinha que vir um contato de um padre exorcista. O pior que é mesmo, Vicente. Realmente.
Agora você imagina a expectativa das crianças, uma boneca que fala, né, em 1890 por aí, quando recebe que, né? Então, durou, você viram, umas 6 semanas, fizeram pedidos antes e tudo, mas naquele critério de inovação que a gente viu, tecnologia, né, mercado e pessoas, o item pessoas, infelizmente, eu acho que depois fiquei pensando, se ele conhecesse design thinking ou outras metodologias, que primeiro a gente vai pesquisar o que a necessidade, né? Chegava para as crianças, o que vocês gostam? A história que até Nobel, vê, no telefone, ele trabalhou em cima da voz da criança, e aí ele, da boneca, e aí ele até melhorou um pouco mais, mas eu acho que a fisionomia da boneca é pior do que... Mas olha que equipe, hein? Nobel e ele, hein? Para fazer uma produção dessa, mas, felizmente, é um exemplo que a gente tem que se preocupar muito com o que as pessoas precisam, né? E é uma temática... Seria Grambel, né? Grambel. Já pensou? É, olha que dupla, que dupla. Pois é. E aí, a gente traz essa temática do design thinking, né, que é uma mindset, né, uma forma diferente de pensar. Minha vida mudou depois que eu conheci design thinking, porque eu comecei a explorar coisas, a gente começa a explorar coisas na gente que a gente não conhece. Nosso cérebro é cheio de façanhas, né? A gente só desenvolve pouco ainda. E aí o design thinking, ele trabalha uma forma, um olhar diferente para exatamente a inovação. E aí vamos mergulhar um pouquinho nesse olhar, que é essa mensagem que eu queria deixar um pouquinho para esse pensamento inovador que vai sair aqui nesse hackathon, certo? Então, veja só a definição, como é simples. É uma abordagem para inovação, que todo mundo já sabe. Qual é o diferencial do design thinking para as outras metodologias? Ela é centrada no ser humano, ponto. Esse é o diferencial. Aí vem, né, combinar o pensamento criativo para gerar valor e a longo prazo, porque a gente sabe que as soluções que a gente busca nesse hackathon são soluções sustentáveis, não aquele que vai resolver temporariamente um assunto, ele quer realmente uma coisa que se sustente ao longo do tempo e que, com uma coisa para se sustentar, tem que gerar valor, né? Então, pronto. Mas Patrícia, a gambiarra que dá certo, né? Depois ela vai sofisticando e dá certo. Pois é. Então, a gente quer que dê certo mesmo, né? Com força. Que ela seja realmente sustentável. E essa visão do ser humano é imprescindível. Então, se eu vou gerar inovação na área de saúde para resolver um problema de pessoas que têm diabetes, eu não estou trazendo inovação no tema diabetes só, eu estou preocupada com a pessoa que tem diabetes, uma dona de casa que não trabalha, mas faz serviços em casa e que tem aquela característica de se alimentar muito, um exemplo, um perfil de pessoa, outro perfil pode ser de criança, então a gente gera solução para quem? Para o ser humano. Então a gente vai se preocupar em investigar, através do design thinking na metodologia, investigar essa necessidade real do ser humano, para poder gerar solução na área de biotecnologia para vocês. Então, a gente vai preocupar, por exemplo, um projeto para quem é a temática, vou trabalhar com agricultor, aquele agricultor, o que ele realmente precisa para botar para frente uma agricultura de pequena cultivo. Quais são as necessidades, quais são as dores? Então, o design thinking trabalha exatamente isso. Aí eu proponho uma solução através de uma abordagem que a gente vai ver, mas centrado em quê? A gente vai chamar o nome persona, que é exatamente aquele agricultor, ou aquela pessoa que está com diabetes, um exemplo que eu dei. E aí, N exemplos de pessoas que agora teve a questão do Covid, né? As pessoas que já cometeram o Covid, aí vem a questão da vacina. Então, essa área de biotecnologia de vocês é fantástica, pode gerar muita coisa boa. E eu estava até estudando sobre esse tema de vocês, fantástico, nessa área de negócio, e vi que algumas das definições fala, né, que vocês vão vocês vão criar tecnologia, né, para essa criação de tecnologia usando, né, organismos vivos. Aí vem toda aquela teoria que vocês conhecem, mas eu achei interessante essa definição que ele diz assim, para resolver problemas da sociedade.
Então, assim, eu achei muito legal, porque vocês vão gerar, é óbvio que tem a geração de valor também para empresas, para a área particular. Porém, tem o olhar, a preocupação também com o social, né? Gerar soluções para a sociedade, é muito interessante. Então, eu acho que o design thinking tem a agregar, porque a gente vai fazer uma técnica, uma abordagem, vamos chamar assim, que é o quê? Centrada no ser humano. Então, o olhar da, vamos dizer, uma equipe A está preocupado, como eu falei, na indústria. Mas você quer, na indústria, você quer resolver problema de quem? Eu quero resolver problema, por exemplo, até anotei alguns exemplos de questão. Vou dar um exemplo, viu, bem simples. Aqui em casa eu tenho 3 filhos e 2 adolescentes. As camisas, né? Depois de jogar, não precisa nem falar, né? Aí você é uma indústria que tem produtos de limpeza. E aí você quer resolver problema de quem? Das pessoas que têm problemas com odores nas camisas, forte. Aí você vai fazer o quê? Um produto ajudar a gerar uma solução numa indústria de produtos de limpeza que possam melhorar a questão do odor dessas camisas, dessas roupas, dessas pessoas de roupa que usam, né? Que estão praticando esporte ou que estão em atividades físicas pesadas, tal. Então, quem é o meu interesse nesse projeto? É esse público de esportista, de pessoas que suam, né, bastante em práticas esportivas, por exemplo. Esse é meu público, né? E aí, através da indústria e através dos projetos de vocês, vão tentar resolver esse problema. Então, o Design Thinking é exatamente isso, soluções centradas em quê? Resolver problemas do ser humano. Agora, é óbvio que a gente vai usar toda uma metodologia em cima de criatividade. Ficou claro, gente, para vocês? Massa, Paty. E uma coisa só para complementar essa coisa que você disse que achou legal do Mimesis, a gente se inspirou em um prêmio Nobel, o Yunus, que ele ganhou o prêmio Nobel por inventar o microcrédito na Índia, que ele tirou muita gente da linha de pobreza, porque ele começou a dar crédito para pessoas, né, de muito baixa renda, e essas pessoas conseguiam pagar para ele de volta isso. Então, ele não dava simplesmente sem exigir um retorno. Então, isso foi muito positivo. Então, o microcrédito chegou a partir daí. Só que a base do negócio do Yunus é a transformação social. Então, ele visa realmente um problema social. Então, Perfeito. A gente chama isso de negócios sociais. Então, a gente tem toda a parte dos negócios, né? Mas com o impacto, tentando solucionar um impacto social importante, né? Perfeito, perfeito, exatamente. Por isso que eu disse, quando eu li essa definição, eu digo, poxa, muito bom isso, porque a preocupação de resolver problemas da sociedade, a fome, né? Vamos dar um exemplo. Agora, a gente tem um estudo, né, que fala que até 2050 vão ter 9,6 bilhões de habitantes da Terra, 9,6 bilhões. E aí vocês têm um papel na área de biotecnologia forte aí, porque Massa. não é Vamos fazer uma oficina para desafio. Pois Vou é. dar da galera para fome. Exatamente. Vamos fazer uma oficina, de repente, pois é, porque aplicando design thinking. Vamos exatamente, lá. Boa ideia, Dulce, porque a gente tem que se preocupar com isso, que daqui a pouco já está chegando, né? A gente vai estar nessa era, viu? Se Deus quiser, vai acontecer de saúde, a gente vai estar nessa era. Então, as soluções para a agricultura, que possa produzir, né, mais. Então, eu acho que tem toda a relação com a área de vocês, é produzir com mais qualidade, com mais produtividade, que você não gere também usando isso, mas que você possa a questão da validade dos produtos, né? O armazenamento, o produto, então, tudo isso vocês vão poder agregar. Porque às vezes você compra, antigamente, uma maçã, ele não estava bem condicionado, não tinha produto, então eles estragavam rápido, a batata, ok? Então, você pode gerar soluções para ele ficar mais bem conservado, ou pode aumentar a produtividade. Eu planto tanto, hoje produzo isso aqui, colho tanto, mas com as tecnologias que vocês estudam, vocês podem aumentar essa produção também. Então, eu acho muito legal essa ideia de trabalhar essa fome e trabalhar isso como temática de inovação, se vocês tiverem a oportunidade.
Eu vou pedir licença só um segundinho. Você falou da fome, Patrícia, as Patrícias, inclusive, falaram. Isso me fez lembrar, gente, que a gente propõe problemas para a área de saúde. Saúde do planeta também é saúde humana, tá? Isso. Então, o problema da fome no mundo é um problema de saúde, sim. Inclusive, eu, quando comecei a minha carreira científica, como iniciação científica, eu trabalhava num laboratório de biotecnologia que produzia o quê? Produzia formas de manter os produtos mais tempo na prateleira, produtos Olha, perecíveis mais tempo na prateleira. A gente ótimo. trabalhava com os filmes, assim, a gente embebia ali algumas frutas ali e a gente fazia com que eles ganhassem mais tempo de prateleira. Então, veja, biotecnologia, aí a gente pensa muito em saúde, em hospital, em alguma coisa, mas isso é saúde do mundo, é Do segurança alimentar, mundo, isso é saúde da gente exatamente. também. Exatamente. É Então, eu aí. acho que vocês podem ser muito criativos nessa área. É uma ideia aí, porque acho que Paty falou bem aí, para de repente propor uma oficina. Porque essa história do design thinking é trabalhar coisas fora da caixa, né? Exatamente essa relação aí que Anderson falou, que Patrícia falou. Essa aí, porque tem coisas que a gente está muito acostumado a ouvir. E aí a gente não desenvolve tanto o cérebro. Mas quando a gente começa a falar de coisas que a gente são novas, estimula a criatividade mais ainda, porque você tem que pesquisar, você tem que ouvir outras opiniões. Aí vem os princípios do design thinking que a gente vai discutir aqui, que são princípios que provavelmente vocês conhecem, mas que eles fazem um pacote de princípios que vão ser aplicados no processo do design thinking. Então, obviamente, vem a questão da colaboração e da cocriação, que a gente trabalha muito a ideia da gente criar em conjunto, trabalho de equipe, ouvir outras pessoas. Então, se eu estou num projeto, agora estou citando porque a gente falou, né, da fome, eu não vou só ouvir a área de você, de vocês, mas aí eu vou chamar o agricultor, se tiver oportunidade, para ele participar, um investidor, uma pessoa, um empreendedor também, outras pessoas, para a gente poder daí conseguir bolar alguma coisa com base com quem realmente vive o problema, ou que vive não só o problema, mas todo um contexto. Então, existe um papel muito forte do design thinking de colaboração. Então, é criação junto, dividindo naturezas de pensamentos diferentes, não todo mundo pensando do mesmo jeito, na mesma coisa, não. Vamos pegar opiniões diferentes, a pessoa que está lá na ponta, e vamos tentar trazer, ouvir para daí chegar à solução. A empatia, não precisa nem comentar, a empatia está em tudo, né? Então, se a gente tiver uma conexão, uma preocupação, por exemplo, com as pessoas hoje que estão passando necessidades de alimentação, a gente cria uma conexão ali, pode ter certeza que vai facilitar o processo de criação, porque você está com aquela preocupação para si, como se fosse para você. Então, a empatia, ela traz essa conexão com o problema, que se enquanto você não cria a empatia, o problema está ali, você está aqui. Mas aí, como eu digo, criou empatia, lascou. Você conectou, viu? E para desconectar é difícil, viu? Só quando você resolve. Então, a empatia, ela traz bem essa questão bem central, é o coração, sabe, do design thinking. Eu trouxe até um vídeo que fala da empatia de uma forma muito sugerente, que ele faz uma comparação, inclusive, com simpatia. E aí fica mais claro para vocês essa diferençazinha. Esse material todo, viu, Anderson? Eu queria até deixar para vocês em algum lugar, aí você depois vê, né, que você quer colocar para o pessoal aí poder ter acesso, tá certo? Então, esse vídeo, não sei se vocês já conhecem, mas ele traz empatia de uma forma bem interessante.
Que bonito. Não é legal? Eu gosto muito desse vídeo porque ele traz uma, deixa eu fechar ele aqui, uma visão mais real, né, da empatia, né? Que a gente às vezes, né? Eita, eu acho que o vídeo está em outro lugar aqui agora. Mas Peraí, não, tá tudo bem. deixa eu desligar aqui. Como é que tá? Bom, aí deixa eu voltar aqui. Então, a base do design thinking está em cima disso aqui, tá, gente? Dessa empatia. Então, quando a gente está comentando esse case aí da fome, então a gente tem que, nesse aqui não, se preocupar um pouco mais com o que as pessoas estão sentindo, para daí a gente ver, poxa, eu não quero que eles vivam isso, sintam isso. Então, vamos ver que a gente pode agregar valor nas nossas soluções. É assim que a gente pensa. Então, deixa eu botar aqui, que é esse outro aqui, que está aqui. Rapidinho, onde está ele? Enquanto tu tá botando, Paty, vê, eu tinha um grupo de palhaçoterapia e os meninos aprendiam técnicas de palco e tal, e dramaturgia. E aí uma das coisas que um dos meninos que saiu, né, foi fazer medicina, foi trabalhar em Manaus. E aí ele estava atendendo lá, acho que foi do Exército, alguma coisa assim, ele entrou no Exército, e ele, pela técnica que ele aprendeu, os médicos só falavam com as crianças em pé, assim, e a criança lá embaixo. E ele aprendeu que para você ser escutado, você tem que ficar na linha do olhar da pessoa. Então, olha, interessante, que interessante. Aí ele se abaixou, conversou com a criança estava com medo, eu não sei se era tomar vacina, alguma coisa. Ele disse assim, ele conversou com ela no nível dela, bem baixinho, criou a confiança dela, então tem a parte de confiança aí também, né? Isso. E aí então, a criança permitiu fazer algum procedimento. Então, é tanta coisa, né, que envolve, tem também essa parte artística que, de repente, deu essa habilidade para ele. A gente nunca sabe onde a gente vai aprender e praticar, né? Mas a essência está na gente, né? Na coisa de você querer, né? Usar uma ferramenta ou outra. Eu acho que gostei muito dessa sua fala aí. A essência está na gente. E é isso mesmo. A gente pode ouvir uma apresentação de qualquer assunto que vai ser abordado esses dias e aqui está a apresentação, aqui estou eu. Outra coisa, eu posso fazer uma sinergia, né? Aquela coisa entrou em mim, eu quero trabalhar um processo desse. Aí, realmente, você falou tudo agora, porque a essência está na gente, no que a gente quer, nosso propósito, né? O nosso propósito. Então, de repente, eu estabeleci uma conexão aqui com o Design Thinking. Então, eu vou me preocupar com aquela pessoa, com aquela criança que está, por exemplo, no hospital, e vou ver como é que eu posso estabelecer eu gerei uma empatia aqui, vamos tentar bolar uma solução para que ela fique mais feliz, que nosso propósito, por exemplo, né, que ela seja mais feliz, ou que ela passe por esse momento difícil de uma forma mais leve. Então, a gente tem que procurar investigar na criança qual é a maior dificuldade dela para a gente gerar a solução. É isso que o Design Thinking traz. Então, buscar essa solução com otimismo, ou seja, a gente tem que acreditar no que a gente está querendo trazer como solução, porque se a gente que está criando não acredita na nossa solução, como é os outros, né? Então, é um processo feliz. Porque quando a gente estabelece empatia, a gente já está com um propósito positivo, né? Já está com um propósito positivo, então o otimismo é uma energia positiva. Então, o Design Thinking normalmente se preza quem aplica mesmo um momento feliz, de você estar bem, estar feliz, quer criar, aí as coisas atraem. Quando você está, imagina você criar uma coisa super mal, assim, acreditando que vai dar errado e tal, aí você nem capta, eu acredito muito isso, na energia, na vontade dos outros, né? Aquela coisa de todo mundo colaborar e de pensar positivo, e aí surgem as ideias, assim, com muito mais facilidade. Então, essas ideias, o otimismo é fundamental no processo, né? E uma coisa que o Design Thinking traz forte é, antes da gente implantar a solução que a gente acha que é a melhor, a gente tem que fazer um protótipo. Então, onde você vê Design Thinking, você lembra, vai ter que ter um protótipo. A gente não pode chegar, essa solução é massa, os dados estão mostrando isso. Não, vamos prototipar. Bora pegar o protótipo e mostrar para quem a gente quer resolver o problema. Beleza, eu quero resolver o problema dessa criança do hospital. Eu levo o protótipo para ela olhar assim. Não, eu quero resolver o problema de um agricultor. Então, eu vou mostrar o protótipo para ele. Não, eu vou querer resolver o problema
para determinado um cliente de uma desculpa, tá um pouco de tosse, um cliente de uma loja, eu vou levar. Então, eu tenho que levar o meu protótipo para validar com aquele que tem a necessidade, que é o persona, que é aquela pessoa que a gente disse, eu vou resolver o problema dessa persona. Então, o protótipo, vamos ver a validação, o que, que ele acha, se tem alguma coisa a melhorar, se atende. Depois que a gente passa pela prototipação, é que a gente vai confiar melhor na nossa criatividade e levar o projeto para outras instâncias. E aí vem as aprovações, né? Mediante os investidores, ou quem vai bancar esse projeto, que no caso de vocês, vai ter uma banca, né? Para validar a proposta, para depois de validar, né? Ver se a gente consegue aplicar no mercado, né? Quando eu falo mercado, se vai ser um projeto, uma pesquisa, né? Ou se vai ser empresa privada, o que for aí adiante. Então, já sabe, design thinking falando várias vezes só para fixar a ideia, está centrado no ser humano, solução para resolver problema de alguém. Beleza. Através de quê? Todo esse conhecimento que vocês têm aí já, teórico, de aprendizado, de estudo, de tudo, pesquisando, e ir atrás da entender a necessidade desse persona, dessa pessoa, para poder a gente, no final, a gente poder prototipar e gerar a solução. Então, essa é a ideia básica do design thinking. Deixa eu adiantar aqui para vocês. Às vezes, aqui, pronto. Eu trago nesse material que eu vou deixar disponível para vocês todo uma teoria, né? E eu trago um exercício, mas eu acho que pelo horário fica complicado, né, Anderson, a gente fazer, né? Não, Patrícia, pode fazer. Pode Tu acha fazer. que dá? Tá. Bom, então pronto, é um exercício bem simples, pegando folha, quem puder pegar folha e uma caneta, e aí a gente tem aí, desenhar rapidamente 20 quadrados. Eu estou querendo saber o nível de criatividade desse grupo que está aqui hoje. Viu? Vamos ver o que sai desse grupo hoje, no pleno sábado de manhã, com essa energia motivadora de gerar valor, de transformar, de resolver problema. Vamos ver a criatividade aí. Eles pegam uma folha, divide assim, não precisa ser tão perfeccionista com régua, não, né? Faz uma coisa simples. Esses quadradinhos aí bonitinho. E olha aí, Paty já fez. E aí vai. E aí, Antônio, tá aí direitinho? Tá bom, tá ótimo. Pronto, então vamos lá, né? Vou pegar meu celular para contar o tempo. Deixa eu contar aqui o tempo. E está aqui, deixa eu ver, relógio, cronômetro. Pronto, nós temos 2 minutos para quê? Vamos lá. Deixem a cabeça bem leve aí. Desses 20 quadrados, vocês vão desenhar o que vocês quiserem. Não tem regras. Você tem 2 minutos para começar de agora. Ok? 1, 2, 3 e já. Pode começar. O que quiser. E aí, 1 minuto e 15.
10 segundos, sem querer fazer pressão. 1, 2. Três e... vamos fazer igual aquele negócio que você tem que parar, levantar as mãos. Se estiver cozinhando, para de cozinhar, não tem um desse. Ok. Fechado. Agora, a hora da verdade. Quantos quadradinhos vocês fizeram? Vamos lá, Pati, quantos você fez? Pode estar sem áudio, você. Fiz os 20. Então, criatividade, ó, viu, Anderson? Dela para quebrar, viu? Vira aí a folha para a gente ver. É porque tá de lápis, né? Porque tá de lápis, Isso. Mas, Deixa eu dizer beleza. o que foi. Foi uma árvore, um sino, um bebê, o mar, o peixe, uma casa, uma estrela, um carro, uma lanterna, uma seringa, um lápis, uma janela, o sol, uma montanha, um coração, uma flor, uma cabeça de uma menina, um chapéu, uma mão e uma boca. Engraçado, bem diversificado. Eu gostei, não só foi porque você fez 20, não, é porque você fez bem diversificado. Foi ótimo. Parabéns. Antônio, como é que foi? Conseguiu fazer quantos? Está sem volume. Apenas 4 quadradinhos. Sabe por quê? Você bloqueou muito, você criou muita restrição, você mesmo, com você mesmo, você julgou muito as suas ideias. Acontece muito isso. A gente começa a fazer, aí faz, eu não vou fazer assim não, porque isso aqui está troncho. Não vou fazer isso não, porque todo mundo já faz isso igual a mim. Eu vou não sei o que lá, né? Aí é um dos preceitos do design thinking. Quando você estiver no processo de criação, você tem momentos que você tem que deixar a mente sem restrição. Emily fez 6, estamos aí. Ótimo. Vamos lá. Estamos aí. Anderson, quando fez na época, fez bastante, não foi, Anderson? Eu não me lembro quantos, não. Agora eu consegui fazer os 20, mas também eu já tinha feito essa dinâmica, né? Mas eu tenho a impressão que eu tinha conseguido fazer os 20. Eu também tinha. Agora, o seguinte, eu vou na ideia do que o feito é melhor do que o perfeito, né? Meus desenhos não têm boa qualidade, não. Tá bom, tá bom. Tá ótimo, tá ótimo. Tem uma molécula aí, é? Acho que não. É isso aí, O quê? Isso aqui? Uma fone de ouvido. Ave Maria. Parece hieroglifos. É verdade, é verdade. Perfeito. Ó. Isso aqui é um ovo. Tá vendo? Simples. Tá vendo? Você também foi bem diverso, né? Bem diverso. Mas é isso, ó. A ideia exatamente é a gente não deixar esses bloqueios. Esses bloqueios, eles restringem muito a criatividade. Quando a gente tem criança, tem lá 2, 3 anos, a criatividade, ó, apronta que só, né? Porque a gente não cria os bloqueios, os estereótipos. Então, o design thinking, o processo dele é exatamente em cima de você começar. Quando a gente fala de divergir, é no sentido de você começar a falar coisas, escrever coisas sem critérios. Então, você diverge para depois você convergir. Essa é que aí chega no momento da solução final. Mas é isso, todo o processo é assim. A gente vai conhecer o processo agora do design thinking, ele é baseado não ter julgamento antecipado de ideias. Não vou botar essa parede, porque se eu botar essa parede, as pessoas vão achar que ela está mal feita. Um exemplo. Se eu colocar isso aqui, aí não tem a ver com o meu tema, não é isso. A gente tem mania de julgar. Então, a gente tem que tirar. Vai trabalhar design thinking? Vai. Não pense em julgamento antecipado de ideias. Vamos lá. Vamos botar essa cabeça aí, né, para funcionar. Então, é simples o processo. A gente chama até 2 diamantes, mas nem parece diamante, mas são 2 diamantes, parece 2 óculos, né? Parece aí um óculos, parece 2 ovos, sei lá. O que vocês acham que parece aí, esses 2 símbolos aí? Para mim, parece 2 ovos mesmo. Os 2 ovos.
Pois é. Mas a ideia é a seguinte, gente. Esse primeiro lado, onde tem desentendimento, pesquisa e ponto de vista, é a hora que você vai mergulhar no problema, é a famosa imersão. Aqui eu vou promover desentendimento no sentido de buscar a compreensão. Então, eu vou pesquisar, entender quem é, definir quem é o meu persona. Eu estou querendo resolver problema de quem? De que grupo de pessoas? Ou de que perfil? Nesse projeto que vocês estão nesse hackathon estão fazendo, essa equipe vai resolver, por exemplo, um problema, como eu falei, né, de uma menor, uma pessoa que passa fome numa área urbana, tem que definir mais clareza, né? Fome no interior, onde é essa pessoa, é uma criança, você tem que caracterizar melhor, para poder você investigar melhor o problema. Eu vou pegar aquela criança que tem câncer, que está no hospital, e da faixa etária de 0 a 10 anos, que acho que é muito, ou se não, recém-nascido, o que foi? Então, eu tenho que investigar, eu tenho que caracterizar a persona, a pessoa que eu vou querer resolver o problema. A gente chama uma pessoa fictícia, que a gente coloca um nome, mas, na verdade, ela referencia a um grupo de pessoas ou um perfil de pessoas. O máximo que a gente puder caracterizar essa pessoa de detalhes, melhor para poder meu processo investigativo agora. Esse primeiro diamante é para eu investigar, para eu entender realmente o problema daquele persona, para poder eu propor no segundo diamante a solução, que é a fase da ideação. Design Thinking tem vários modelos, o pessoal faz alguns gráficos assim, eu coloco outros nomes, mas, em suma, geral, eu uso muito esse livro, que quem tiver interesse, que é o grande criador de Design Thinking, que é Tim Brown. Então, ele trabalha muito esses princípios que a gente trouxe hoje aqui. Vou deixar a referência para vocês lá onde Anderson fala da sala, que eu vou depositar o material. Então, em resumo, o primeiro diamante, a gente faz a imersão no problema. O segundo diamante, a gente vai buscar a solução. Então, o hackathon é para buscar a solução? Para apresentar um pitch, como eu vi você, Anderson, falando? Mas antes, na origem, eu preciso saber que problema de quem eu vou resolver, de que grupo de pessoas ou de que perfil. Aí eu vou resolver problema de um agricultor, de um pecuarista, eu vou resolver problema de um esportista, eu vou chegar a definir quem eu quero resolver problema. Do povo brasileiro de baixa renda. Então, aonde eu quero resolver o problema? Ou de quem é? Aí, baseado nisso, eu faço esse processo aqui inicial, que é o da fase 1, que é o da imersão. Então, é nessa imersão que existem alguns artefatos que a gente usa no Design Thinking, que eu acho que talvez vocês já devem conhecer alguns, inclusive o persona. Então, cada equipe do hackathon vai definir um persona, eu desenho até esse persona, eu boto um nome fictício para... Então, por exemplo, eu vou resolver um problema de pessoas portadoras de diabetes, um exemplo, certo? Pessoas jovens, vamos dizer, crianças portadoras de diabetes tipo B. Então, a gente vai inventar um nome Antônio, tem 10 anos de idade, o que ele gosta de fazer, quais são as necessidades que ele tem no dia a dia, qual é os objetivos que ele tem, Então, comece a investigar mais o perfil de Antônio. Então, para poder eu entender esse persona, o que Antônio realmente precisa para viver uma vida mais normal, já que ele tem diabetes, quais são o que ele acredita. Então, a gente começa a investigar, é um processo investigativo, como eu falei, divergir para depois eu convergir. Aí eu defino persona, eu depois posso, na definição do persona, se tiver tempo, ver o dia a dia desse persona, e aí eu começar a identificar, anotar as coisas que ele faz, um roteirozinho, o dia dele começa às 7 horas da manhã, ele vai para a escola, como é que ele é na escola, a relação dele com a escola, quais são os sentimentos que ele passa, essa questão de tomar a insulina várias vezes no dia, em que momentos são,
que é que ele sente na hora? Será que isso está gerando um constrangimento? Ou isso está gerando muita preocupação? Ou ele não está bem com isso? Ou a diabetes dele sobe muito porque ele não sabe lidar com isso? Então, vamos mapear essa jornada desse usuário, vamos expressar no processo da vida dele, do dia a dia, os sentimentos dele, para poder a gente compreender melhor as necessidades. Então, a gente tem uma ferramenta, a gente usa, existem vários artefatos, eu uso muito em particular, essa jornada do usuário, para exatamente entender o dia a dia dessa persona, que é o grande objeto de estudo da inovação. E aí eu posso usar outra técnica chamada storyboard, e aí vem várias. Quando a gente for estudar com mais profundidade design thinking, você vai ver que tem várias técnicas investigativas. Então, qual é essa investigação? Eu faço desenho em quadrinho aqui do dia a dia desse menino Antônio, por exemplo. Eu posso fazer por desenhos e fazer observações embaixo, como é que é o dia a dia dele, através, como se fosse uma revista em quadrinho. Eu posso desenhar aqui também, em vez de no outro, que foi, a gente fazia a jornada do usuário. Então, isso é outra técnica que se usa também. E eu gosto muito de usar esse aqui, do mapa de empatia, que eu acho que vocês já devem ter ouvido aí, tal. Depois que a gente começa a entender quem é Antônio, o contexto dele é muito importante. O contexto de quem você está trabalhando no projeto como persona é muito importante, porque uma coisa é você trabalhar Antônio, que ele tem diabetes tipo B, e ele mora na periferia. Outra coisa é se Antônio for uma pessoa de poder aquisitivo, que pode ter suas insulinas compradas em dia, sem nenhum problema. Então, o contexto desse persona que você quer resolver o problema é extremamente importante. Extremamente, fica bem claro isso para vocês. Por quê? Porque é o contexto que vai propiciar que o projeto seja implantado. Então, é bem válido você entender esse contexto. E aí vem o mapa de empatia, que é assim, além de eu entender o dia a dia de Antônio, mais ou menos entender as emoções dele, as dificuldades no contexto dele, eu mergulho mais, porque aí eu vou estabelecer a conexão, né, como princípio com o Antônio. Então, eu vou entender mais um processo investigativo, né? O que esse tipo de pessoa que tem esse tipo de diabetes, o que ele percebe, o que as pessoas falam. Poxa, Antônio é diferente, porque ele toma diabetes várias vezes, ou toma insulina várias vezes no dia, é muito estranho. Mas o que ele pensa, Antônio, diante disso? O que ele sente? Ele lida numa boa ou ele angustia-se muito porque vive nessa situação? O que ele vê? Que as pessoas comentam, que as pessoas falam, o contexto de vida dele, o que ele fala, o que ele faz. Então, é muito importante a conexão, né? Para lembrar da conexão da empatia. É eu mergulhar mais no sentimento de Antônio. Já que na jornada eu sei algumas características, no mapa eu defino claramente, eu uso post-its, né? E vou colando aqui dentro do processo. E aí eu começo mais claramente no final do mapa, eu expresso a dor, que é exatamente as dores que eles sentem mais. Por exemplo, se sentir diferente porque ele toma insulina várias vezes no dia, pode ser uma dor forte aí para ele. Um exemplo. E ele tem, qual é o ganho dele? Qual é a necessidade? Que exista alguma coisa nova, por exemplo, que ele possa tomar menos insulinas por dia, injeção, por exemplo, é uma necessidade, porque isso hoje, tudo eu estou inventando, viu? Ele está constrangindo muito ele. Então, a gente percebe na investigação que ele não lida bem com isso. Então, por causa dessa dor, desse constrangimento, dessa sentir diferente, tudo, ele tem essa necessidade de se tornar mais normal, entre aspas, e poder tomar menos a necessidade, menos insulina durante o dia. Se tivesse uma, duas, toda uma floreada, seria melhor do que ele ficar se expondo na frente das pessoas, tudo. Então, o mapa de empatia é o que vai gerar essa conexão final, porque realmente eu vou mergulhar e vou chegar na situação da necessidade mesmo. E aí, se houver necessidade de se entender melhor o problema que não concluiu ainda, existem várias técnicas, tem storytelling, tem pessoas que trabalham os 5 porquês. Qual é o objetivo de tudo isso? É eu chegar na reta final e dizer, esse é o problema. De fulaninho, de Antônio, esse é o problema. Essa é a necessidade dele. Então, agora, a gente vai para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Ideação.
na ideação, né? Como eu falei, a gente vai trabalhar exatamente, ver as soluções que a gente pode trazer para o brainstorming. Então, vocês que estão nesse projeto do Hackathon têm muito conhecimento em cima de biotecnologia, então, da parte toda. Então, vocês têm aí um monte, ainda pode pesquisar mais, para propor soluções para essa problemática. Pode até investigar, nesse momento, soluções que outras pessoas deram para problemas parecidos. E aí a gente vai fazer aquele famoso brainstorming, né? A gente usa muito esse mural de possibilidades. A gente coloca aqui os post-itzinhos e vai gerando sem bloqueio, aquela história, né? Sem restringir, sem julgar, vai colocando os post-its. E aí, quem está conduzindo com a equipe vai pegar e vai colocar os post-its próximos, todos que são parecidos, né? Até no final a gente chegar a 2 ideias e até chegar a uma, realmente, que é o ideal, é que venha uma solução só nessa ideia. Então, essa é a fase de novo, de ideação. Vamos lá, vamos jogar ideias junto, pesquisar mercado, traz gente para ouvir opiniões, consulta um cientista, consulta um professor, vai numa empresa, ou chega com um grupo bem misto aqui, vão propor solução. Chegando na solução, a gente vai para o protótipo, né? Ah, Patrícia, como é esse protótipo? Tem várias coisas, tem ferramenta para prototipação, tem o próprio isopor mesmo, você pode fazer um protótipo ali, você pode fazer storytelling, contar uma história diferente de Antônio com a solução que vocês estão dando. Você pode até fazer o storyboard, que é exatamente essa história em quadrinho, com a solução que vocês estão dando. Então, o importante é mostrar o protótipo, fazer o protótipo. E o ideal, no mundo que for verdadeiro assim, era validar com perfil de pessoas como Antônio, para ver se geraria satisfação. Mas se não for possível, porque vocês vão estar no momento do hackathon, é complicado você sair validando, vocês pelo menos busquem soluções que vocês possam entre si, pessoas diferentes possam dar um ok, né? Seria o ideal. Aqui. Então, chegou o protótipo, e aí o testar essa validação que eu comentei, para depois vir para essa ideia do pitch que foi comentado de 3 a 5 minutos, né, que vocês vão apresentar. É muito importante no pitch você saber para quem você está apresentando a solução. Por quê? Para que a pessoa que vai validar esteja mais dentro do contexto dele, para eles entenderem, não uma coisa muito fora. Então, vou apresentar o pitch para tais pessoas. Então, vamos focar nesse perfil de investidor que vai ouvir, né, aquele pitch, que é a apresentação do problema e a solução. A grandeza do pitch, gente, quem estiver ouvindo, é trazer dados. Então, por exemplo, sobre Antônio, você chegar e sensibilizar a pessoa que vai querer investir na sua proposta. Como? Se você chegar, por exemplo, aqui estou inventando, né? Se disser assim, 30% das crianças hoje em dia têm diabetes tipo B. Aí, um exemplo, você traz dados, segundo tais, então dados é muito importante na hora do pitch, porque você sensibiliza, porque é uma problemática importante. Outra coisa, tem gente que faz pitch contando uma história, storytelling, falar de alguém, falar do persona. Antônio, uma pessoa assim, que passa todos os dias esse constrangimento, não sei o quê. Então, a contação de história no pitch favorece muito a empatia com o investidor. Isso é uma coisa também que funciona. Então, tem várias formas de fazer pitch. O mais importante é deixar claro o problema e, pelo menos, a temática da solução. Agora, como a solução vai ser feita, aí os detalhes são outras etapas. Você pode até citar uma coisa ou outra, mas os detalhes mesmo vai ser mais na frente. Mas o mais importante é a conexão entre quem está validando o pitch e a proposta. Estabelecer uma empatia ali, uma conexão, aí você tem mais chance do seu projeto ser aprovado. Essa é a ideia. Então, resumindo, o Design Thinking é exatamente essa metodologia de inovação. É disruptivo, por quê? Porque ele tem um foco especial em cima do ser humano, muito. Então, eu vou em cima de um perfil de ser humano, eu quero atender esse perfil. Para eu atender esse perfil, eu vou conhecer o problema desse ser humano, que é a primeira etapa, que é a imersão, e depois, na solução, eu vou atacar
ou as ideias da criatividade que a gente vai levar. Usando essas técnicas que está aqui. Patrícia, eu tenho que usar tudo isso? Não. Você pode, por exemplo, estar sem tempo o projeto é rápido, vamos pelo menos identificar quem é esse persona que realmente eu quero resolver o problema e fazer um mapa de empatia, se desse, para conhecer o perfil, ou se não, uma investigação em cima, uma pesquisa desse perfil, seria interessante para poder propor a chegar à problemática principal. Aí chegou na problemática e vai com conhecimento de vocês, em cima dos brainstorms da vida aí, faz um protótipo inteligente, prático, pode ser até uma ferramenta, um videozinho para explicar a solução que vocês deram, pode ser um vídeo que mostre um storytelling. Vários projetos eu vejo através de vídeos dizendo a história com a solução que vocês estão querendo levar. E aí vem a questão lá do pitch. Então, essa é a ideia, gente, é pegar esse projeto de vocês, o olhar sobre a pessoa que sofre o problema, né, e gerar todo o processo de evolução em cima dessa personazinha aí, para depois chegar no final e trazer essas ideias que eu tenho certeza que vão ser muito boas, porque vocês tenham certeza que vocês vão utilizar bem empatia dentro desse projeto e vão chegar com soluções que vão ser sustentáveis para que possa esse hackathon brilhar aí. Cada dia que faz essa ideia de vocês, os professores estão aqui fazendo todo o apoio, estão de parabéns, e é assim que o mundo vai crescendo e as coisas vão acontecendo, através dessas iniciativas, ok? Fico à disposição para qualquer coisa aí para vocês, tá bom? Obrigada, Patrícia. Valeu. Que bom. Espero que tenha dado para entender a missão aí do Design Thinking. Fantástico. Muito bom, né, gente? Muita dica valiosa de como fazer inovação, de como vocês vão fazer o trabalho de vocês aqui, de como vocês vão fazer o hackathon. Essa palestra tinha que ser logo no começo mesmo, porque é já para abrir a mente de vocês, de como vocês podem trabalhar para produzir inovação, dicas muito valiosas, inclusive para a elaboração do pitch, da elaboração das ideias, para enxergar o problema e para encontrar uma solução para ela. Então, foi muito importante, Patrícia. Eu fico muito grato pela sua participação, tá certo? E eu espero que o pessoal tenha gostado. A gente vai disponibilizar também o vídeo e o material, como você pediu. Pronto, eu vou te mandar pelo Zap o material, e aí você fica à vontade aí, de usar ou não. Tá certo? Patrícia, é prazer em conhecê-la, viu? Também. Depois pegar os contatos. Não vou precisar muito de você. Eu acho que eu estava pensando como aplicar essa estratégia por exemplo, a gente discutiu um caso clínico, que o caso clínico está centrado no paciente, né? Uhum. E a gente poderia, a dor desse paciente e tentar chegar a essa empatia que falta muito às vezes, né? Muito. Porque o que a medicina tradicional coloca, muitas vezes, é o paciente, na verdade, um corpo que tem um sistema que eu tenho que equilibrar. Mas se a gente conseguir aplicar essa ideia do design thinking para a gente fazer uma evolução do estado do paciente, a gente chega na dor dele e a gente consegue fazer essa empatia, essa ligação. Eu acho que a solução, ou seja, a gente vai conseguir fazer com que ele realmente siga uma dieta, fazer com que ele siga algum tipo de orientação, que, na verdade, não é só tomar um remédio, mas também é comportamental, deixar de fumar, fazer alguma coisa. Eu acredito que isso, para mim, foi um ganho excelente, essa ideia que eu tive de talvez colocar com os estudantes essa abordagem. Eu já conhecia, eu já tinha feito para negócios, inclusive que a gente pode também colocar o design thinking na parte do mapa de empatia que você apresentou, não só como a pessoa, né, mas por exemplo, o cliente, né? O cliente tem aquela dor, né? Exatamente. Pode ser um hospital, pode ser um restaurante que tem um desperdício de alimentos. Então, a gente humaniza, né, assim, o cliente lá, o problema todo, e isso é muito importante. Mas hoje eu refleti muito quando você falou sobre o paciente. Então, foi fantástico para mim. Eu agradeço imensamente, estou muito feliz.
Fico feliz por isso, porque quando a gente depois valida com o cliente, o paciente, a solução, ele se sente muito mais dentro do processo e muito mais comprometido. E com você chegar a uma solução dada, outra coisa é você dizer, o que é que tu acha disso aqui? Tu Eu acha que sempre resolve? vejo isso. Eu fico vendo assim, a maioria das pessoas que vão para o médico, eles não. Eles, às vezes eles não entendem o problema deles. Eles fazem o que o médico diz para fazer, mas eles não sabem nem para onde é que vai. Por Isso. causa Aí, do contexto. quando você explica, eu não sou médica, sou biomédica, mas a gente atendeu uma vez um paciente que era diabético, e eu conversei com ele muito sobre a dieta, o que ele comia e tal. E depois de um tempo, numa pesquisa que eu estava, ele voltou, ele disse, eu mudei minha dieta, eu comecei a comer tal coisa, como você falou, eu sei que agora tem coisas baratas que não me faz mal, porque é o seguinte, às vezes as coisas que ele deveria comprar é muito caro, então eu sugeri alguma coisa junto com a nutricionista e a glicose dele baixou assim, junto com o tratamento também, né, que a gente estava fazendo muito. Eu acho que era quase 400, que ele estava bem descontrolado e baixou para 200. E ele, assim, bem humilde e tal. Eu fiquei super feliz, porque aí a gente vê, poxa, quando a gente chega no paciente, ele se apropria também do que ele pode fazer, o que ele pode fazer, e ele sabe o que ele pode fazer. Não é só baseado no remédio, é também um comportamento. Exatamente. Fantástico, isso é fantástico para mim. E isso tu está falando, cada fala sua, mas eu tenho certeza que é por aí, porque uma coisa você está aplicando no paciente que você tem que entender o contexto dele. Você está pegando uma pessoa que está numa situação de vida X, não é? Não é aquela pessoa que está em casa, que tem tudo na mão, que tem uma mãe para dar um remédio, uma coisa. Outra coisa, você está no contexto, por isso que o contexto é muito importante. E ele participar das soluções, dizer, isso aqui, o paciente vai dizer, eu não consigo isso, mas isso aqui eu posso conseguir. Aí eu trago essa solução. Eu trago essa solução baseado nisso aí. Então, isso é fantástico, Patrícia. É por aí mesmo, viu? Está de parabéns. E vai evoluindo aí, trazendo e construindo. Obrigada pela sua ajuda. Tá bom? Fique com Deus. Aproveite. Qualquer coisa, Anderson, estamos aí, tá bom? Eu vou mandar um material para vocês, os artefatos, tudinho, tá bom? Muito obrigado. Beijo. Tudo de bom. Beijo. Sucesso total. Até logo. Obrigado, Fábio. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa primeira palestra com a professora Patrícia Mergulhão, professora da Fafiri. A gente tem outra apresentação para fazer para vocês agora num modelo um pouco diferente, tá? É um bate-papo, uma coisa mais leve, mais descontraída, que a gente fez gravada, porque o Caio Guimarães não ia poder estar aqui hoje, presencialmente. É uma conversa dele com a professora Patrícia. A Patrícia está aqui, mas ele infelizmente não pôde. Aí a gente gravou e ficou muito legal, gente. Vocês têm que assistir. Gravamos de meia-noite, assim, né? A gente o clock. Terminou, era mais de 1 da manhã. 1h27, mais ou menos. Pronto, olha aí. Gente, mas vocês não podem perder. Ficou muito legal. Tem muita... Só vocês vendo, só vocês vendo. Eu vou parar a gravação, então, da gente aqui, para a gente finalizar a primeira palestra com a professora Patrícia Mergulhão, que foi fantástica, né, Anderson? Isso. Eu vou parar a gravação para a gente seguir o hackathon na segunda palestra, tá? Então, até a próxima.